É um grande gosto receber aqui o Presidente da Junta, o Presidente do Governo da Extremadura, porque é cada vez mais importante esta união entre as regiões. E aquilo que a inovação e a ciência trazem é esta capacidade ao nível da Europa de não olharmos a fronteiras. E hoje vimos aqui esses exemplos que o Sr. Presidente falou tão bem sobre a união entre duas regiões através da inovação, através da ciência. Os exemplos que foram dados daquilo que é não olharmos às fronteiras são hoje cada vez mais essenciais para o futuro da Europa. Numa altura em que vivemos o terrorismo, em que vivemos as crises que vivemos, precisamos que as regiões se unam. E eu acredito muito numa Europa das regiões, uma Europa de regiões que, pela sua geografia, possam aproveitar a capacidade e a inovação. Combinei com o Sr. Presidente que irei visitá-lo e irei aí estar na região também para dar o meu apoio. Espero ver aí também os portugueses, os cientistas que trabalham na região da Extremadura e aqueles que são espanhóis e que também trabalham em Portugal. Portanto, é um grande gosto estar aqui e ter esta oportunidade de estar com o Sr. Presidente da região autónoma. Ser comissário europeu, isso é uma questão supranacional, mas esta questão de termos um comissário europeu alentejano, nesta questão com a Extremadura, pode haver aqui alguma ajuda? Não sei se a palavra pode ser correta, da ajuda, não é? Não, eu acho que aquilo que existe e aquilo que eu acho que é importante é que as pessoas olhem para o Carlos Moedas como comissário e que vejam a imagem de Portugal e também do Alentejo, uma imagem de modernidade, de ciência e de inovação. E, portanto, quando eu viajo, também, no fundo, represento esse melhor Alentejo. Ainda há poucos meses estive na Arménia e estar em Yerevan, na capital da Arménia, e alguém referir que eu sou alentejano e que venho desta região, leva também a imagem desse Alentejo para fora, leva a imagem de Portugal e leva a imagem desta união que nós temos entre Portugal e Espanha, que muitas vezes estamos fora e sentimos esta união entre estes dois países. Eu, quando viajo, encontro-me sempre nesta união e esta comunhão de ideias e, no fundo, sermos tão parecidos entre os portugueses e os espanhóis e, sobretudo, com esta região, que é uma região que todos aqueles que aqui nascemos no Alentejo sentimos também como nossa e que o Sr. Presidente teve este papel extraordinário que foi fazer com que, no princípio, que todos aqueles que nascem em Olivença possam ser portugueses e espanhóis ao mesmo tempo, e a isso lhe devemos à sua visão política na altura, depois também ao deputado José Ribeiro Castro, à Assembleia da República Portuguesa, mas também à Espanha, mas ainda aqui recordarmos esses momentos que foram momentos visionários para aquilo que nós queremos, que é esta ideia de união e não de separação. Este ano, depois de um interregno, vamos ter novamente uma cimeira ibérica. Creio que esta relação entre a Extremadura e o Alentejo, a Andaluzia e o Alentejo, porque também estão aqui paredes meias, que temas é que podem ser discutidos quando sabemos neste momento que, por exemplo, Almaraz domina aqui todo o discurso político, digamos? Olha, os temas principais e que eu penso que podem ser temas de liderança da região, tanto da Extremadura como do Alentejo, são talvez os dois temas mais importantes para o futuro da humanidade como um todo, que é a alimentação, por um lado, como é que vamos alimentar um planeta que vai ter mais de 2 mil milhões de pessoas até 2050, portanto estamos a falar de 10 mil milhões de pessoas no planeta Terra, e ao mesmo tempo como é que vamos resolver o problema da água. O problema da água que é dos maiores problemas que temos à nossa frente. Eu há pouco referi, eu comecei como engenheiro numa grande empresa francesa há 20 anos. E há 20 anos atrás, a água potável que existia por habitante era 4 vezes mais do que a que existe hoje. Ou seja, cada vez temos menos água potável por habitante no planeta. E vamos desenvolver um grande projeto no Mediterrâneo, que tivemos aqui a ajuda do governo espanhol e também do governo português, que é um projeto que se chama PRIMA, que são 400 milhões de euros, em que a União Europeia vai pôr 220 milhões de euros, exatamente para desenvolver ideias de como resolver e como trabalhar em termos de tecnologia e inovação nestas áreas da alimentação, do agroalimentar e da água. E eu penso que as duas regiões, o Alentejo e a região da Extremadura, podem ser líderes nesses projetos e deixei aqui o convite a que as universidades portuguesas, neste caso a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Beja, se possam unir com universidades da Extremadura, com esta região em Espanha, para desenvolver ideias neste aspecto. Se nós não resolvermos este tema da água e o tema da alimentação para o futuro,
vamos ter um dos maiores problemas que a humanidade pode ter. Há hoje cientistas, como Stephen Hawking, que dizem que vamos ter que descobrir outros planetas para viver dentro de 100 anos. E eu acho que temos que ter isso em atenção e temos que lutar contra isso. E a única maneira de lutar é termos esta capacidade que temos como europeus de ter uma sensibilidade maior a estes assuntos. Hoje no mundo, a maior parte do mundo não dá a mesma atenção que nós damos. E nós somos os líderes em termos do ambiente, o Sr. Presidente referia à economia circular, a economia verde. E temos que continuar a ser os líderes, temos que ser nós a resolver os problemas do mundo e nesta altura temos todas as condições para o fazer. Sr. Comissário, gostava só de... En términos prácticos, ¿qué le ha traído aquí a Beja a hablar con el comisario Carlos Borges? Primero asistir como ponente en uno de los paneles de este encuentro Millor Alentejo, en el bien entendido de como región hermana que somos, tenemos mucho que decir, ellos tienen mucho que decir también en nuestro futuro, poder hablar de mi experiencia en la cooperación transfronteriza, que es amplia y de largo tiempo, de la real, de la teórica, de la emocional y de la política que he podido vivir a lo largo de mi trayectoria política, y luego también pues tener la oportunidad de poder estar con el comisario. Estuvimos juntos hace unos meses en Madrid para tener la oportunidad yo de poderlo ir a ver a Bruselas y de que él venga a Extremadura para que le presentemos nuestro plan de I+D+I, ¿no? Y hemos quedado en hacer eso, a ver si a lo largo del año encontramos la fecha idónea para poder hacer yo una visita y ver en el horizonte 2020 qué proyectos podríamos presentar, tanto por parte de la Universidad de Extremadura como la Universidad de Bella, y por parte también de las empresas y de centros de investigación que hay a uno y otro lado de la raya, y en definitiva trabajar juntos es fácil con una persona que como perteneciente a una región transfronteriza entiende muy bien las dificultades y también las oportunidades que tenemos los que vivimos en las antiguas fronteras, ¿no? Creio que é possível inscrever alguns assuntos na Cimeira Ibérica, alguns destes assuntos que preocupam aquí o Alentejo y Extremadura. Estamos trabajando hace ya unas semanas con el Gobierno de España para incorporar asuntos a la cumbre, a la Cimeira Hispanolusa, y a nosotros nos interesan ahora mucho todo lo que tiene que ver con el corredor atlántico, porque para nosotros es vital. En Extremadura creo que las llamadas regiones más de interior, tenemos que resolver el problema de comunicaciones que tenemos y sobre todo ferroviarias, ¿no? Yo creo que la línea Madrid-Lisboa, la cercanía nuestra al puerto de Sines es uno de los cuellos de botella que tenemos que romper, y me consta que en la Cimera va a ser tratado de manera conjunta y con compromisos muy concretos, ¿no? Almaraz pode ser dos problemas que pode pôr aqui algum entrave. Sí, creo que ha habido ya muchas reuniones a ese respecto. Lo que sí creo que es imprescindible que se tenga en cuenta a Portugal a la hora de cualquier decisión que se tome, porque evidentemente es una región que está pegada a nosotros, es un país que está pegado a nosotros, y entiendo que debe ser consultada y conocida su opinión en los asuntos que afecten a la política energética en general, ¿eh? Yo creo que no solo a la nuclear, sino también en la política de producción de energía a partir de embalses que vienen de ríos que compartimos, pues igualmente, ¿no? Y debía ser de una manera natural, ¿no? Nuestra posición en el tema del Almaraz la hemos hecho pública siempre. Nosotros estamos por un calendario pactado de cierre de las centrales nucleares, pero previamente tenemos que tener una alternativa energética y una alternativa industrial, ¿no? Y eso es la posición que hemos mantenido desde mi gobierno y desde el partido que represento, ¿no? Sr. Comissário, referiu a questão da água, que é problema tremendo. Em Espanha a situação é crítica, tanto na bacia do Tejo como na bacia do Guadiana. Como é que em Badajoz estão os infestantes acuáticos? Vamos a ver, estamos en el cuarto año seco, ¿eh? El hecho de que no hayamos tenido que tomar ninguna medida restrictiva y que tú abras el grifo en tu casa y salga agua, no quiere decir que nos llevamos un periodo seco, ¿no? Es verdad que los embalses se han llenado, pero es verdad que no ha habido un refrescamiento de todo lo que representan los acuíferos, porque además es imprescindible que así sea, ¿no? Lo primero que hay que ver es que el agua es un bien escaso, y eso nos tiene que hacer mentalizar a todos que como el agua es un bien escaso hay que hacer una utilización racional del agua, ¿no? Y desde luego habrá que plantear conjuntamente pues iniciativas que permitan el darle el valor que tiene a algo que es escaso. Ahora bien, nosotros tenemos en Extremadura la ventaja de ser la región de España donde más agua hay embalsada. Uno de cada 3 hectómetros cúbicos que están en España embalsados lo están en Extremadura, con lo cual no hemos visto todavía la cara del problema.
pero hay zonas de España que están viendo el problema de manera mucho más directa, ¿no? Porque la política de trasvase no lo está resolviendo suficientemente y porque nos podemos encontrar con que si esto continuará en el escenario de 1 año, 2 años, problemas muy serios. Ya lo hay en muchas zonas de España y de Portugal también, ¿no? Muchísimas gracias. É a tristeza sobre o que está a passar no mundo em relação ao terrorismo. Eu penso que vamos ter que viver com estas situações durante muitos anos e isso mostra mais uma vez que a importância da partilha de informação. Ou seja, não vamos conseguir resolver o problema do terrorismo a fechar as fronteiras e numa política de isolacionismo. Aquilo que temos que fazer é partilhar mais informação entre os vários governos. Ou seja, no fundo, aquilo que os populistas dizem, que é se fecharmos as fronteiras vamos deixar terrorismo, não é verdade. Aquilo que nós temos de ter é a capacidade, através de partilha de informação das polícias, de ter mais informação sobre quem são estes criminosos. E, portanto, temos que ter aqui uma capacidade de não reagir emocionalmente. Obviamente, as emoções vêm à flor da pele quando vemos que crianças e jovens são vidas destruídas, mortos numa situação dramática, atroz, cobarde, neste caso pensa-se que de um criminoso. Até temos confirmação de que foi um ataque terrorista, mas está a ser tratado pelas autoridades como um ataque terrorista. Mas vamos ter que ter a capacidade de pensar o que é que queremos da Europa. E eu acho que quando nós olhamos para aquilo que queremos da Europa, queremos uma Europa que possa resolver estas situações a nível global e a nível europeu, porque elas não se vão resolver a nível dos países. É mais uma razão para acreditarmos no projeto da Europa. Agora temos que dar poderes à Europa para fazer isso. Nós demorámos muitos anos apenas para conseguir passar aquilo que é o registro de passageiros nos aviões, de ter um verdadeiro registro de passageiros nos aviões. Conseguimos finalmente passá-lo no Parlamento. Agora vamos ter que também ter um registro de entradas e saídas na Europa. É a partir dessa partilha de informação que vamos conseguir resolver e não em termos populistas de tentar fechar as fronteiras, que isso não vai resolver absolutamente nada. Aliás, muitos destes terroristas, como é noticiado, normalmente não vêm de fora. Estão dentro, têm o passaporte do país, são nacionais dos países e convertem-se hoje em dia pela internet em meses, portanto não tem a ver com a religião, tem a ver com crime e barbárie.